Olá, território obscuro. Meu nome é Daniel. Sou morador na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tenho 53 anos e vou relatar o que aconteceu com meu pai já falecido, o senhor Daniel Bento. Quando nós morávamos na cidade de Paracambi, também no Rio de Janeiro, na época eu era recém-nascido. O ano era de 1972. Morávamos meu pai, minha mãe, minha avó materna e eu, em um bairro chamado Boqueirão. Apesar de ser bem próximo ao centro da cidade, tinha características de área rural. Nossa casa era alugada e ficava no final da rua. Ficava no alto de um morro, onde tudo era rodeado de matas. Os proprietários da casa onde nós morávamos eram um casal de idosos que rapidamente fizeram amizades com a minha mãe, senhora Rita, também já falecida. Nessa época, a minha avó materna, a dona Margarida, também estava morando com meus pais, pois minha mãe havia pouco tempo dado à luz. Minha mãe sempre nos contava que a senhora dona da casa, essa sim eu vou ocultar o nome por uma questão de respeito, mas vou chamá-la aqui de Dona Elvira. Dona Elvira sempre reclamava com a minha mãe que o seu marido, que vou chamá-lo aqui de Joaquim, em alguns períodos do mês, trocava o dia pela noite. Tinha hábitos um tanto quanto estranhos, porém não fazia mal a ninguém. Nessa época, meu pai trabalhava na companhia siderúrgica Lanari, na mesma cidade. Nesse dia, meu pai estava no turno que se encerrava à meia-noite. A distância entre a siderúrgica e a nossa casa era de aproximadamente uns 3,5 km. E na entrada do bairro Boqueirão ainda existe um apartamento localizado na Praça Castelo Branco, que na época era dos funcionários de uma fábrica de tecido chamada Brasil Industrial. Esse prédio tinha depósito onde seus moradores deixavam seus lixos ali aguardando a prefeitura para retirar. Sei que o relato está ficando grande, mas é para que todos possam ter uma boa compreensão dos acontecimentos. E a partir de agora, eu vou narrar na primeira pessoa como se fosse meu pai contando. Já era aproximadamente 1 hora da madrugada, quando eu passei pelos apartamentos e me assustei com um barulho de alguma coisa que se revolvia dentro da lixeira do apartamento. Não entendi nada, mas continuei andando e olhando para trás, querendo entender o que estava lá dentro da lixeira. Foi então quando saiu de lá um animal ou um ser muito estranho. Parecia ser um porco e ao mesmo tempo um enorme cachorro, uma mistura dos dois. Era desengonçado. Fiquei apavorado e comecei a andar pela rua em direção da minha casa. A criatura, ou sei lá o que, como descrever aquela coisa, começou a me acompanhar pela mata, fazendo um barulho esquisito, como se rosnasse. Então apertei os passos e a criatura continuava em meu encalço. Logo que cheguei no portão de casa, que era de mola, os mais antigos vão entender, subiu as escadas correndo, pedindo para que abrisse a porta para eu entrar. Minha sogra, que nessa época morava lá em casa e dormia na sala, sua cama ficava montada ao lado da porta. Ela então abriu a porta e ouviu o portão batendo, como se alguém tivesse acabado de entrar. Fechamos rapidamente a porta e encostamos a cama dela na porta como proteção. E em seguida, tínhamos também 2 cachorrinhos que começaram a chorar. E alguma coisa parecia que estava machucando eles. Nossas janelas e portas foram arranhadas, como se algum animal arranhasse, e fosse muito grande.
Bom, isso durou quase o resto da madrugada inteira. Ao amanhecer, fomos verificar os estragos. Um dos cachorros estava morto e o outro muito machucado, e o galinheiro que tinha lá todo destruído. No final do dia, Dona Elvira esteve lá em casa para ver o que tinha acontecido, e ela me disse que até então nunca tinha acontecido nada parecido por ali. Perguntou se a criança recém-nascida, que era eu, já havia sido batizada. Bom, algo que demorei muito tempo para entender o porquê daquela pergunta. Logo, o acontecido se espalhou, e foi quando ficamos sabendo que tinha um lobisomem que aparecia por lá, mas não atacava e não perseguia ninguém. Só era avistamento mesmo. E por uma questão de segurança, resolvemos nos mudar daquele lugar o mais rápido possível. E entendemos que precisávamos batizar o nosso filho o mais rápido possível. Bom, e batizamos logo depois do que aconteceu. Quero agradecer por você ter me dado a oportunidade de contar esse relato vivido por minha família. Obrigado. Boa noite a todos. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Eu me chamo Camila. E essa história que vou lhe contar aconteceu com meu avô. Ele me contou essa história muitas vezes. E é sempre igual. E sempre me dava medo. Vamos ao relato. Meu avô conta que antigamente pelo interior do Nordeste era comum alguns caminhões passarem de cidade em cidade vendendo móveis, como cadeiras, mesas, armários, enfim. Numa dessas, ele conheceu uma família. Essa história se passou com o Fábio, o Luciano e a Janete. Ele conta que a Janete era tipo uma cobradora, o Luciano um ajudante e o Fábio era um motorista. A seguir, o relato em primeira pessoa, como se fosse o meu avô contando. Numa dessas nossas viagens pela Paraíba, conhecemos uma senhora do interior muito prestativa. Ela nos deu casa, dormida e comida por dias, enquanto viajávamos pelo distrito. Sempre íamos jantar ou almoçar lá. E numa dessas idas, ficamos 2 dias hospedados na casa da mesma, que não nos cobrava nada. Ela sempre falava que só de ter gente ali fazendo companhia a ela, já era de grande coisa. Nesse tempo não existia telefone celular. Assim, passávamos a noite toda conversando sobre a vida. Mas nesse dia em específico, ela estava estranha e muito medrosa. Se assustava com tudo. Vale lembrar que ela morava com 2 filhos pequenos e um rapaz que tinha entre uns 18 e 20 anos na época. E eles também tinham as mesmas reações que ela. Bom, nesse dia, nós não ficamos fora conversando por muito tempo como de costume, pois ela disse que tínhamos que entrar, porque estava ficando perigoso por ali. Mas não nos disse o que estava acontecendo. O Fábio dormia no caminhão, pois a casa era pequena e só cabia uma rede na sala e a cozinha já era ocupada com os filhos daquela senhora. Nesse dia, ela insistiu por Fábio dormir dentro de casa, nem que fosse no chão. Ela disse que improvisava uma cama com lençóis, mas ele não quis, foi pro caminhão mesmo assim. Enquanto preparávamos para dormir, um dos filhos da senhora me disse que tinha um animal grande comendo os animais dos sítios vizinhos. Ela morava num sítio que tinha várias casinhas, mas só a dela e mais de outra pessoa estavam ocupadas. Eu prontamente perguntei que animal era e a senhorinha interrompeu, falando que provavelmente era um gato do mato. Nada que nos pudesse fazer mal. A primeira noite foi tranquila. Escutamos latidos e alguns tiros nas madrugadas, mas a senhorinha disse que poderia ser os caçadores.
Amanhecemos e partimos para a estrada novamente. Chegando num povoado, estava tendo um furdunço por conta de um suposto animal que teria matado 2 cavalos. Falavam que era um animal grande, porque o estrago era feio. Um homem está dizendo que atirou no bicho, mas ele era ágil. Bom, a polícia deu de conta que era uma onça e ficou por isso mesmo. Passamos o dia e por volta das 15 horas voltamos ao sítio da senhora para passarmos outra noite. Aquela hora já estava todo mundo quieto, animais guardados em seus currais, portas fechadas e apenas as janelas abertas. Nesse dia, a senhora estava com sua vizinha e o marido em sua casa. Iriam dormir lá também, pois disseram que estavam assustados com o que saíram falando dos cavalos e a onça. Eles tinham um colchão e se viraram por lá. Nesse dia, a Janete e o Fábio dormiram na cabine do caminhão, pois estava calor e não queriam mais incomodar aquela senhora. Jantaram, tomaram um banho e nesse dia também não teve prosa nenhuma. Todos muito alerta a tudo. Ao dar mais ou menos uma meia-noite, o marido da vizinha me acorda falando que algo está acontecendo lá fora. Curioso e confuso, perguntei o que era. Ele disse não saber. Espiamos pela brecha da janela de madeira, mas o caminhão pegava metade de nossa visão, só dando para ver um pouco da estrada e do cercado num lado e do outro apenas o caminhão. A senhorinha estava acordada com um terço na mão e só sabia falar: é ele, várias vezes. Perguntei quem, mas ela não me disse. Quem me disse foi o vizinho. Disse que era um lobisomem que assombrava ali uma vez ou outra, sempre acabando com as criações e quem topasse com ele. Várias pessoas já tinham sumido pela região, só encontrando alguns ossos muito tempo depois. Eu fiquei incrédulo com aquilo. De primeira, eu pensei ser alguma brincadeira ou mentira, mas expressões não falavam isso. Parecia verdade. Então perguntei o que faríamos. E a senhorinha logo respondeu: ficamos quietos. Ele só mexe com quem se mete com ele. E naquele momento, eu só pensava na Janete e no Fábio que estavam no caminhão, pedindo a Deus para que aquele bicho não os encontrasse. Passando alguns minutos, escutamos cachorros latindo e um animal correndo na estrada. A senhorinha começou a passar mal. Eu vi pela brecha da janela a luz da cabine ligando. Estava tudo escuro lá fora e não dava para ver nada. Naquele tempo, a luz era vela ou lampião. Com apenas uma vela acesa na sala, começamos a pedir proteção e misericórdia a Deus. Os cachorros latiam muito, muito mesmo. Escutamos uivos novamente e um animal pesado correndo cada vez mais perto. E de repente, tudo se calou. Nem os grilos se escutava mais. E foi quando do nada escuto passos pesados e espaçados ao redor da casa. Não senti cheiro nenhum, só aquela presença ruim mesmo. Escutamos também arranhado nas portas e janelas, que se não fossem de madeira grossa, teria atravessado. Eu pensava nos meus amigos no caminhão, quando tudo se calou novamente, e eu, curioso, fui tentar ver alguma coisa. Não era noite de lua cheia, nem quaresma. E quando eu olhei pela brecha da janela novamente, vi meus amigos no caminhão, em pleno desespero, com a luz acesa. E com uma coisa mais preta que a própria escuridão na porta do motorista. Eu escutava ele batendo na lataria, arranhando também.
Ele parecia saber que eles estavam mais frágeis. Esqueci de contar, mas na casa do vizinho tinha uma escopeta de caça. Aquilo perdurou por horas, até que ouvimos gritos de desespero. E eu sabia que era Janete, e corri para ver de novo. Não tinha iluminação elétrica ali, dificultando minha visão para ver o que estava acontecendo lá fora. E foi quando do nada, o vizinho abre a porta e sai com a escopeta atirando em tudo. Aquele animal parecia saber que estávamos desesperados com ele. Os cachorros acuaram novamente o animal e ele fugiu. Não sei se era um lobisomem de fato, mas foi assustador. A Janete no outro dia nos disse que o animal era fedido. Eu não senti cheiro nenhum. Ela disse que além de fedido, ele parecia estar engasgado com alguma coisa, que volta e meia ele parava e ficava parecendo um gato engasgado com osso, fazendo um barulho estranho. Na hora do desespero, ela contou-me que o animal tinha conseguido achar um negócio que abre a porta. Parecia saber que ali abria, mas óbvio, sem a chave não é possível abrir. Ela conta que o desespero tomou conta, porque escutou claramente aquilo falando. É aqui, com uma voz estranha, rouca, um pouco animalesco. Ela disse que pensou que era o fim e que ele ia entrar. A senhorinha depois nos contou que já tinha visto aquele animal. Ele era grande, parecia ter sarna nas costas e o focinho era de um cão enorme. Olhos humanos e dentes grandes. Disse que os olhos eram pretos, por isso ela passou mal com aquele pequeno acontecido. Depois disso, agradecemos a ela e pedimos para ela se cuidar. Deixamos um agrado para ela, como dinheiro, algumas roupas que eu trazia do meu estado para ela e para os filhos dela. O vizinho teve suas galinhas dilaceradas e seus carneiros todos mortos, depois de atirar no escuro para conter aquela coisa. Além disso, nada de ruim aconteceu. E a última vez que eu fui lá, a senhorinha estava doente e o filho mais velho tinha casado, ficando só os 2 filhos pequenos. Desde então, eu não tive mais notícias. Bom, é isso, Território Obscuro. Meu avô falava sempre que tem vontade de voltar lá, mas não sabe mais o caminho certo. Somos de Pernambuco. Conheci seu canal através de pesquisas, depois do que meu avô me contou. Muito obrigado por ler o relato do meu avô. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, boa noite. Meu nome é Jonathan. Moro na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2015. Naquele ano, eu havia acabado de completar 19 anos e já era casado com a minha mulher, chamada Camila. Nós morávamos em um pequeno sítio que ficava na mata da nossa cidade, cerca de alguns quilômetros do centro. E perto de nós morava, junto com a família dela, uma grande amiga nossa, chamada Andréia. Andréia é nossa amiga desde quando éramos crianças, e ela sempre foi como uma irmã para mim, desde que perdi minha mãe. Em um certo dia, eu e Camila estávamos assistindo TV e tomando café, até que Andréia apareceu na nossa casa para nos visitar. Tomou café com a gente e nós começamos a conversar. E Andréia disse que mais tarde ia ter um churrasco no bar de um colega dela para assistir a final do Paulistão entre Santos e Palmeiras e nos convidou para ir. Eu não me senti muito interessado, pois eu torço para o Corinthians e não sou de ver jogos de outros times. Porém, a Camila torce para o Santos e implorou para que fôssemos, e eu não tive escolha, acabei aceitando. Saímos à tarde e fomos para o bar do amigo da Andréia. Tinha muitas pessoas que conhecíamos lá.
Comemos uma carne, bebemos cerveja, assistimos o jogo que terminou com o Santos sendo campeão nos pênaltis. Depois do jogo, ficamos no bar mais um pouco com os nossos amigos e mais tarde, eu e a Camila resolvemos voltar para casa. Nos despedimos da Andréia e de nossos amigos e fomos para casa. A Andréia resolveu ficar no bar mais um pouco e voltar depois. Apesar dela ser mulher, ela era muito valente e sempre andava por aí sem se intimidar com nada. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ela nunca mais foi tão valente assim. Quando eu e Camila chegamos em casa, tomamos um banho e ficamos assistindo TV. E quando deu hora de dormir, nós fomos para o nosso quarto. Quando bateu por volta de 3 horas da manhã, eu acordei com alguém batendo na porta e gritando meu nome. Era a Andréia. Ela gritava: "Jonathan, abre a porta rápido." Eu me levantei da cama e fui correndo até a cozinha. Eu destranquei a porta e abri. E quando a Andréia entrou, ela pegou a chave da minha mão e trancou a porta. E naquele momento, Camila havia acordado e foi até a cozinha checar o que estava havendo. Perguntamos para ela o que aconteceu. E ela disse: "Tem um monstro me perseguindo." A Camila começou a dar risada e disse: "Andréia, para de brincadeira. Não existe esse negócio de monstro." Mas ela insistia dizendo que não estava de brincadeira. Ela falou que estava voltando para a casa dela e ouviu um ruído atrás dela. E quando se virou, viu uma coisa muito branca com sangue na boca. Ela disse que saiu correndo, mas a coisa correu atrás dela e podia estar por perto. A Camila não parava de rir, mas a Andréia estava muito assustada, tremendo e com os olhos arregalados. Dava para perceber que ela não estava brincando. A Camila disse que deveria ser só alguma pessoa querendo chamar a atenção e disse que ia lá fora ver o que era aquilo. Mas a Andréia segurou ela e disse para não ir. De repente, alguma coisa se chocou contra a porta. Andréia e Camila gritaram de susto e se afastaram da porta. Nós três fomos para o canto da cozinha e Andréia disse: "Gente, só pode ser aquele bicho." Seja lá o que fosse aquilo, começou a bater na porta sem parar. Os golpes eram tão fortes que faziam a casa toda balançar. Junto com as batidas ouvimos som de grunhidos e urros vindo do lado de fora. Nós três não sabíamos o que fazer. Apenas ficamos no canto da cozinha apavorados e com a força que aquela coisa batia na porta, a qualquer momento ela iria cair. E foi então que Andréia foi até a mesa e pegou uma faca e ela falou: "Seja lá o que essa coisa for, nós vamos ter que expulsar daqui." Mesmo com muito medo, eu e Camila resolvemos ajudar a Andréia a enfrentar aquela coisa. Eu havia pego outra faca que estava na mesa e Camila pegou a vassoura. A porta estava quase vindo abaixo. Nós seguramos firmes nossas facas e de repente a porta caiu. E quando olhou para aquilo, não podíamos acreditar no que era. Estávamos vendo. Se tratava de um homem muito branco, com uma aparência assustadora. Ele possuía dentes e unhas muito afiadas. Seus olhos eram vermelhos e sangue saía da sua boca. A Camila começou a gritar de desespero. A Andréia partiu para cima daquele monstro e tentou acertar uma facada nele. Mas ele se desviou da faca e acertou um tapa no rosto da Andréia, que fez-a cair no chão. Eu e a Camila fomos ajudá-la. Camila acertou uma vassourada nele, mas quando for dar outra, ele segurou a vassoura e empurrou a Camila para o chão. Aquele monstro então me pegou pelo pescoço e começou a me enforcar. Aquela coisa tinha força descomunal. Me arremessou contra a parede e eu caí no chão. Por um momento, pensei que iríamos morrer ali. E foi então que do nada, Andréia se levantou do chão, pegou a faca
e enfiou inteira no peito daquela coisa, que fez com que aquele demônio soltasse um grito tão alto que pensei que ficaríamos surdos. Andréia começou a esfaquear aquele monstro sem parar. Ele caiu no chão e nós três começamos a atacar aquela coisa. Com tudo que tínhamos, demos chutes, vassouradas, facadas, e aquele monstro gritava e urrava de dor sem parar. De repente, ele se levantou e saiu correndo para fora de casa. Nós três saímos correndo atrás daquilo, mas ele entrou dentro do mato e desapareceu no escuro da noite. Andréia pediu para que fôssemos para a casa dela, pois aquele monstro podia voltar e a porta estava abaixo. Nós fomos para a casa dela, ficamos lá até o dia clarear. Quando amanheceu, nós três voltamos para casa, arrumamos tudo. Conseguimos colocar a porta de volta no lugar, mas alguns dias depois, eu troquei ela por uma porta melhor e muito mais resistente. E eu também havia comprado uma arma, pois se aquele monstro voltasse, nós estaríamos mais preparados. Mas graças a Deus, aquela coisa não voltou mais. Isso aconteceu há quase 10 anos. Hoje, eu e Camila moramos no centro da cidade. Tivemos uma filha chamada Zenate. Andréia morou no mesmo local por mais um tempo, mas depois resolveu se mudar para o centro da cidade também, para ficar mais perto de mim e da Camila. E até hoje nós ficamos matutando sobre aquela noite que enfrentamos aquele monstro e nos perguntando o que seria aquele ser bizarro. Será que era um vampiro? Eu acho que sim. Bom, isso é algo que jamais vamos descobrir, mas que sem dúvida nenhuma nós nunca mais esqueceremos. Obrigado por contar o relato. Uma boa noite a todos. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.